Existe o título de um livro e também uma ordem bíblica no livro de Salmos que diz: floresça onde está plantado, onde Deus nos colocou, onde estamos, devemos e podemos florescer. Podemos ser testemunhas fiéis, testemunhas verdadeiras. O texto de hoje é um texto que mostra uma igreja que precisa de arrependimento. E o Senhor mostra a condição em que ela está vivendo, o que ela tem vivido, o que ela tem sido de positivo e mostra também onde ela tem falhado. Convido a meditar comigo na história da igreja de Pérgamo. Diz a palavra: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava os filhos de Israel e armavam ciladas para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu tenho ouvido de muitas pessoas falando a respeito de sua decisão de deixarem determinados trabalhos, alguns serviços, por conta do ambiente em que vivem. E dizem, não é um ambiente sadio, não é um bom lugar para se trabalhar. E fala justamente pela oposição, pela ausência de Deus, por ser um lugar onde Satanás tem reinado, tem dominado. E aqui o texto fala, e o Senhor está dizendo, está se dirigindo à igreja, e ele diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Novamente ele afirma: onde Satanás habita. O lugar em que a igreja está plantada, o lugar em que os crentes foram colocados, não é um ambiente favorável, é um ambiente hostil. Mas mesmo assim, a igreja tem permanecido fiel, não tem negado o nome de Deus e tem conservado o seu nome. O bom nome tem sido conservado, mesmo em oposição, mesmo com perseguições, mesmo havendo morte, pessoas sendo sacrificadas, pessoas sendo martirizadas, mortas, eles conservam o nome do Senhor e não negam a sua fé. Mas o Senhor aponta para algo que eles têm falhado. E eles têm falhado conforme a palavra do Senhor, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos
e a praticarem prostituição. Aqui está um pilar da igreja primitiva: fugir da idolatria, não participar de cultos idólatras. E aqui eles estão participando, estão comendo coisas sacrificadas aos ídolos. E outra coisa muito comum nesses cultos é a prática da prostituição. A prostituição como um ato de culto. Sacerdotisas que praticam sexo dentro do culto. E aqui o Senhor está dizendo, vocês conservam dentro da igreja pessoas que sustentam, que defendem a doutrina de Balaão. Balaque que ensinou Balaão a armar ciladas contra o povo de Deus. Ciladas para levá-los à prática da idolatria e à prática da prostituição. Tenho, porém, contra ti algumas coisas. Vocês têm aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas, participar de cultos, comer do sacrifício oferecido a outros deuses e praticar a prostituição. Por isso, uma chamada ao arrependimento. Uma igreja que precisa de arrependimento. Uma igreja que precisa de volta às práticas, obediência à palavra de Deus. Florescer onde está plantado. Ser luz, ser testemunha fiel. Conservar o nome do Senhor, não negar o seu nome, mesmo na adversidade, mesmo sendo esse lugar onde a idolatria e a prostituição está reinando, mesmo sendo esse lugar onde Satanás reina, domina. É aí que nós precisamos ser luz e ser sal. Que Deus te abençoe nesse dia e que você possa pensar, que você possa refletir a tua função. Porque é que Deus colocou onde Deus te colocou, mesmo sendo um ambiente hostil. O Senhor não manda sair desse lugar, mas ficarmos fiéis a Ele. Deus te abençoe. Tenha um bom dia, é o meu desejo e a minha oração em nome de Jesus.